escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do teu nome, e não te deixaste esmorecer. Porém eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de meu Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, nosso Rei, com o seu coração em Deus e em sua bendita palavra. Querido Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua presença e ao som da tua voz queremos nos conduzir neste lugar. Que o teu Espírito Santo ministre a cada um de nós, e ninguém saia daqui nesta manhã sem ter experimentado algo profundo e legítimo com a tua presença, com a tua palavra. Que o teu Santo Espírito toque cada um de nós de maneira especial, que nenhum de nós aqui fique alheio ao teu agir, ao teu mover nesta manhã, que sejamos edificados, alimentados, fortalecidos, animados, para levar a bom termo o chamado que fizeste a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós já algumas vezes na escola bíblica nós compartilhamos a respeito das 7 igrejas, chamada as 7 igrejas da Ásia Menor, e que teve toda uma extensão de evangelização a partir do próprio apóstolo Paulo. E podemos ver algumas características dessas igrejas espalhadas pela Ásia, nas cidades polos, cidades comerciais, cidades portuárias, cidades de tráfego, de comércio, de medicina avançada para a sua época, de idolatria, de paganismo, e que no meio destas cidades, com todas as suas variáveis, das mais variáveis, o apóstolo João, depois de ter uma experiência com Deus, enxerga nessa igreja, a partir dos olhos do próprio Senhor Jesus, como funciona a igreja do Senhor em cada uma dessas cidades tão importantes. E a gente já estudou bastante isso aqui, e sinceramente que ao longo de toda esta semana eu vinha com um tema proposto pelo meu coração para compartilhar com a igreja, e com uma ideia em mente, mas o Espírito Santo de Deus me fez entender que esta é a palavra para esta manhã. Porque nós vivemos num tempo de desafios à nossa fé, de desafios à nossa virilidade espiritual, ao nosso vigor espiritual, à nossa legitimidade do nosso cristianismo, de como nós vivemos o nosso cristianismo, de como nós vivemos a nossa fé, de como nós vivemos como igreja do Senhor nos nossos dias. E temos sido muito tocados e incomodados por tudo que a gente observa ao nosso redor, e não é uma, duas ou três vezes que eu venho
denunciando essas coisas aqui, neste púlpito, e onde eu posso, daquilo que a gente enxerga nos nossos dias de um evangelho fraudulento, frauduloso e fraudado, né? São vozes proféticas e apostólicas que têm se levantado nos nossos dias, mas que são vozes falsas, vozes não legítimas daquilo que de fato é a voz do Senhor. E quando João tem esta revelação do Apocalipse, ele teve uma experiência muito intensa, muito profunda, e ele enxerga realmente a igreja, e a gente diria a igreja como ela é, como o Senhor enxerga. E é claro que todas as vezes que qualquer um de nós fizermos qualquer tipo de avaliação e lançarmos os nossos olhares sobre a igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando de comunidade local, estou falando de igreja no modo geral. Todas as vezes que cada um de nós lançar o seu olhar, o fará a partir da sua própria compreensão de igreja. Então não deixará de ser um olhar pessoal, um olhar sociológico, um olhar espontâneo de cada um. E por isso que nós não temos como conduzir a igreja, não temos como orientar a igreja e pastorear a igreja a partir desse olhar sociológico, a partir de um olhar psicológico, a partir de um olhar filosófico, que pastorear a igreja é extremamente importante e necessário que o coração daquele que olha a igreja esteja afinado intimamente com o coração daquele que é o cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. Aleluia! Porque todas as vezes que nós afinarmos o coração ao coração de Deus, nós vamos conseguir enxergar a igreja do modo mais lúcido possível, porque veremos como o Senhor vê. E ao olhar para a igreja e ao escrever essas cartas, ele começa com a igreja em Éfeso, uma cidade industriosa, uma colmeia de atividades, uma cidade muito importante. Nós já estudamos isso aqui. É a cidade mais próxima da ilha de Patmos, por isso é a primeira carta, porque quando João escreve as cartas, ele está na ilha de Patmos. Então essa sequência é exatamente uma sequência no sentido lógico de roteiro, e ele vai escrevendo a cada carta a partir da facilidade do mensageiro levar estas cartas numa rota que fosse o mais lógica, o mais econômica possível. Então ele era uma grande metrópole chamada Metrópole da Ásia, uma cidade absolutamente pagã, que tinha a grande Diana dos Efésios, uma cidade carregada de idolatria, era também um próspero centro comercial, e nesse lugar, onde havia uma rota comercial, inclusive para Roma, para o Oriente também, exatamente nesse burburinho de coisas, nesse centro comercial, que Deus implanta uma igreja, que Deus abre uma porta. E essa igreja é uma igreja fervorosa, uma igreja rica, uma igreja poderosa, uma igreja em muitas atividades, uma igreja ativa, uma igreja de muita ação, ocupada no serviço de Deus e dos seres humanos. Era uma igreja boa, uma igreja admirável. Qualquer pessoa, qualquer pastor gostaria de dirigir uma igreja como essa. Eles cuidavam dos doentes, cuidavam dos jovens, visitavam os idosos, cuidavam do templo. Era uma boa igreja. Acontece que nem sempre quando a igreja ela está em plena atividade, nem sempre quando a igreja está em crescimento, nem sempre quando ela aparece aos olhos de uma avaliação humana, uma igreja próspera,
Nem sempre quando a gente imagina que aquela igreja, por conta de ser uma igreja reconhecida nacionalmente, por ser uma igreja de estrutura invejável, nem sempre este é o olhar que Jesus tem sobre ela. Este é um olhar humano, porque na perspectiva dos seres humanos, sucesso tem a ver com aquilo que você constrói, sucesso tem a ver com dinheiro, com estrutura, com finanças bem rechonchudas, contas rechonchudas do banco, fama, programa de televisão, aclamações, participação nos programas mais importantes da Globo, da Record, do SBT. Essa impressão sobre a igreja, ela é apenas uma impressão humana. Deus então olha para esta igreja e diz: eu tenho algo contra vocês. Aleluia. Vocês abandonaram o primeiro amor. O coração de vocês se tornou negocial. A igreja se tornou maquinal. As atividades e os cuidados com os pobres, com os idosos que vocês praticam, são apenas programas assistencialistas. Vocês trabalham e vocês agem a partir apenas desse planejamento estratégico comum de uma cidade como a de vocês. Vocês, quando agem em favor dos pobres, vocês agem dentro de um programa absolutamente mecânico. Não há mais amor entre vocês. O amor se esfriou e deu lugar ao ativismo, porque tudo aquilo que legitima o mover da igreja, o que de fato torna a igreja verdadeiramente igreja, é o amor. Não são os dons espirituais, não são as construções que a gente faz, não é a estrutura financeira, física, não é a infraestrutura da igreja. Não é essa igreja, antes tinha uma central de ar e agora tem 10. Não era essa igreja tinha um templo simples e agora tem um mega templo. Não é isso que mede a espiritualidade, o avanço, o crescimento desta igreja. Jesus disse: o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. Aleluia! Então a base de funcionamento da igreja, a base, o oxigênio da igreja é o amor. Porque a igreja foi fundada a partir do amor mais louco do mundo. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Então a igreja foi fundada em cima do amor mais absurdo que se possa imaginar, do amor de Deus. Então, se ela foi fundada nas bases e no fundamento do amor, ela não foi fundada nos fundamentos da cultura, ela não foi fundada nos fundamentos do eu acho que, ela foi fundada no amor de Deus. Glória. E esses queridos irmãos abandonaram as alturas iniciais de sua devoção e desceram as planícies da mediocridade, do ativismo barato, das negociações e da desvalorização do que é essencial e que constitui a igreja como igreja. Deixaram de amar fervorosamente. A igreja foi comprada por um preço alto, queridos. A moeda de compra foi o sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia! Glória! Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus, imaculado, justo e santo Senhor. E
quando Jesus passa por esta igreja, a Bíblia diz, na visão, ele é como aquele que anda por entre os 7 castiçais. São as 7 igrejas. Jesus passa pelo meio das 7 igrejas. Jesus anda pelo meio das igrejas. E ele vai observando, ele vai contemplando essa igreja. Ele não deixa de perceber todos os fatores positivos da igreja. Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, ele também olha quem é você. Ele enxerga quem é você. Ainda que nós estejamos falando de um corpo, de uma igreja, mas isso também tem a ver comigo, com você, porque você em si traduz a excelência da igreja. Você é a igreja do Senhor. Tem a ver comigo e com você, queridos. Amém. Ele não deixa de ver quem você é. Você pensa que ele esquece os dias e os anos de devoção no teu coração? Ele não esquece. Deus não é como um homem. O pastor pode esquecer, a igreja pode esquecer, o povo pode esquecer, porque é bem fácil. A máxima no nosso país é que o povo tem memória curta. Isso é tão real que o camarada sofre um impeachment hoje, daqui a alguns anos ele já está de volta na política. O cara vai preso. Isso não é amor, não. Porque, por incrível que pareça, na igreja a coisa é diferente. Glória! Porque no mundão aí, o camarada mata, rouba, ele faz tudo quanto é porcaria, e na campanha seguinte ele coloca o seu nome para concorrer novamente, e ele é eleito de novo. Na igreja não é assim. Não é assim no aspecto de que quando um cai na igreja, ele é detonado. Quando um escorrega na igreja, ele é apedrejado. Ele só se levanta, muitas vezes, se ele sair daquela igreja e ir para outra. Não é porque a igreja não ature o pecado, não. Não é por causa disso. Porque de fato a igreja não tem que aturar o pecado. Mas é porque a igreja não tem misericórdia do pecador. É comum a gente ver pessoas sendo apedrejadas dentro da igreja. Aquelas que o pai e a mãe orou. Eles oraram, buscaram, pediram: salva o meu filho, Senhor, salva o meu filho, Senhor, traz o meu filho para a tua casa. Aí o filho vem, e no dia que o filho vem para a igreja, todo mundo: oh, glória a Deus, o filho da irmã aceitou Jesus, glória a Deus. Depois que ele entrou na casa, isso é interessante, irmão. Quando o pecador está lá fora, parece que ele vale mais do que quando ele está aqui dentro. Porque depois que ele entra, a gente despreza ele, a gente desconsidera ele. Lá fora ele pode ser um assassino, um ladrão, o que ele for, e a gente ama e quer ganhá-lo. Quanto mais existe aqueles que são os pregadores da miséria, quanto mais miséria eles contarem, quanto mais maldade eles contam que eles fizeram, mais o testemunho é bonito. Ele diz: eu sou ex-macumbeiro, ex-feiticeiro, ex-assassino, ex-ladrão, ex não sei o quê. Quanto mais ex estiver no currículo dele, mais ele é aclamado, mais ele é convidado para pregar. Ele não prega o que ele é, ele prega o que ele foi.
E aí, às vezes, aqueles que nasceram do Evangelho, puxa, eu não tenho nada para contar. Eu não sou ex-nada, irmão. É difícil, eu não tenho nem como gravar testemunho, porque eu não sou ex-nada. Aí ele vem para a igreja, mas vai ele vacilar. A igreja esqueceu que a igreja clamou, que a igreja orou para que ele fosse salvo, e agora a igreja diz: não, melhor que ele vá embora, só dá trabalho. É o problemático, é o calo no sapato, porque a igreja abandonou o primeiro amor. A igreja não ama mais as almas. O que se ensina hoje é um amor ao dinheiro, é uma numerolatria, é o amor ao número. Quantos membros tem na tua igreja? Quanto arrecada a tua igreja? Qual é o teu carro? Tua igreja, o templo lá é próprio? Vocês têm um plano de saúde que contempla todos os pastores? Vocês têm uma reserva de caixa para os pastores viajarem para Israel? Os pastores têm que ir para Israel. A gente tem que fazer uma reserva de caixa para os pastores mandarem os pastores em Israel. Eu não tenho, irmão, me perdoe a expressão de você, mas eu vou usar. Eu não tenho essas taras para ir de Israel. Porque para mim é maravilhoso saber o que Jesus fez andando por aquelas terras. Mas o que ele fez lá é para garantir que eu vá andar por alguns lugares que lá não é dinheiro que compra, que lá não é passaporte que precisa ser carimbado por ninguém nesta terra. É lá quando eu vou encontrar não por onde ele pisou, mas onde ele está. Quando o apóstolo, quando os apóstolos estavam, João, Pedro, Tiago e João, quando eles perceberam a glória de Deus que se manifesta ali diante deles, no Monte da Transfiguração, eles ficam tão impactados pela presença de Deus, que alguém diz assim: vamos construir uma tenda. Porque, queridos, não é porque era lá, não. Porque esse mesmo Jesus que apareceu lá transfigurado, foi mesmo que disse: esse estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele está aqui nesta manhã, neste lugar, hoje, agora. Não é lá ou acolá, é aqui. Ele está aqui conosco. Então o abandono ao primeiro amor faz com que a gente não exerça misericórdia sobre os fracos, faz com que a gente avalie o crescimento da igreja a partir da sua estrutura física e não de quantos irmãos estão fortalecidos. E sem amor, a igreja é morta. Sem amor, você e eu somos mortos. Somos apenas seres religiosos. Apenas religião. Então, se Deus fala à igreja, Deus fala ao indivíduo. Ele diz: eu tenho algo contra você. Você esfriou, seu amor está esfriando. Porque quando a gente pensa na igreja de modo geral, a gente se impessoaliza. E a gente chega a dizer: é verdade. A igreja está assim.
Ninguém ama mais. Ninguém pratica misericórdia. E a gente esquece que dentro desse ninguém está incluindo a gente mesmo. Então, quando eu pensar na igreja, eu não posso pensar na igreja daquilo que eu oro, eu tenho que pensar a partir de mim, porque cada um de nós é igreja. Aleluia! Porque é bem mais fácil a gente se impessoalizar no todo do que a gente se comprometer com aquilo que a gente é dentro deste todo, porque o todo é feito de partes, e eu e você somos partes desse todo. Então a palavra que vem em denúncia é que essa igreja, que os Efésios, eles estavam procedendo como uma prostituta. Estavam procedendo como uma prostituta. Eles estavam traindo e se ajuntando, porque agora eles eram uma religião forte, porque agora eles eram uma igreja forte, feita de gente rica, que causou, inclusive, que causou até um certo embaraço no comércio local, que a gente tem essa impressão, queridos. A gente diz assim: nós vamos derrubar a Rede Globo. Nós vamos derrubar a Rede Globo. Aí o cara pensa que derrubar a Rede Globo é fazer um programa para combater a Rede Globo. Aí ele vai para outra emissora e faz um outro programa, porque ele vai derrubar a Rede Globo. Que derrubou Dagonho não foi um planejamento estratégico, não foi uma ação humana. Que derrubou o Deus Dagon lá no seu templo foi a presença de Deus revelada a partir da Arca da Aliança. Glória! Aleluia! Sabe como é que a gente faz, irmãos? É com uma igreja cheia do amor de Deus. Glória! Não são as leis, Senhor. Vamos lutar contra a PL, não sei o que. Irmãos, nós vamos lutar. Nossa luta, diz a Bíblia, não é contra a carne, nem o sangue, mas contra principados, potestades. Sabe quais são as armas da igreja? As armas da igreja legítimas nunca foram a lei, os piquetes, as greves. As armas da igreja sempre foram a oração, o jejum, a palavra, a vida de comunhão com Deus. Aleluia! Aleluia! Essas são as armas da igreja. O pecado avança no mundo, a violência avança quando a igreja se recua no amor, na oração e na palavra. Porque hoje se ama mais o ter do que o ser. Então, uma igreja que vai fazer diferença neste século não é a igreja que tem o maior número de deputados, de vereadores, o maior número de programas de televisão, não. Mas é a igreja banhada do amor de Deus, cheia da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Esse povo resistiu com tanta coragem, diz a Bíblia, no texto que nós lemos, que eles resistiram os nicolaítas, os servos de Nicolau, que trazia doutrinas perversas, e eles resistiram. Então era uma igreja que resistiu à heresia durante muito tempo, mas se tornaram arrogantes. Então, nós somos a maior igreja da Ásia. Nós estamos no maior centro comercial da Ásia. Daqui a gente pode enviar as nossas pregações, os nossos missionários para Roma,
atravessar para o Ocidente. Se você for ver a carta de Paulo aos Efésios, é justamente lá que ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. É lá que ele diz que nós devemos tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do Evangelho da paz, empunhar o escudo da fé e a espada do Espírito, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Não é essa armadura física, mas é a justiça, é a paz, a verdade, o amor, a palavra. É isso que caracteriza o verdadeiro cristão. Sem amor, todo conhecimento torna-se soberba, porque a gente pode cair no outro extremo. Assim como a gente denuncia de um lado aquelas igrejas que se utilizam do misticismo, dos galinhos de arruda para fazer suas campanhas, dos sapateados, dos retetés, e a gente denuncia essa meninice, essa tolice espiritual, por um lado. A gente, por outro lado, pode cair no erro, sem amor, de nos tornarmos intelectuais arrogantes. Nós temos a melhor teologia. Aqui, nós pregamos sermões expositivos. Aqui não tem início, aqui não tem tolice, aqui não tem o Espírito Santo. Basta gente que já está bom demais. Intelectualidade, cabeças cheias, corações vazios, toda a fluidez, todo o verniz da sabedoria humana, brilhando, mas sem o brilho da glória de Deus. Não podemos, como diz os irmãos lá nos barcos, no Marajó, não podemos cambar nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos que ir no equilíbrio, irmãos, cheios da palavra, de uma teologia firme, sim, equilibrada, mas de uma vida cheia de Deus, de oração, de comunhão com o Espírito Santo, de comunhão com a graça de Deus, com a glória de Deus, porque amor é que torna o conhecimento um instrumento de transformação, e conhecimento sem amor vira soberba. O amor é o maior de todos os conhecimentos. O amor é maior que os dons. Você vai encontrar lá em 1 Coríntios, nós estudamos isso aqui. Depois que ele fala de todas as diretrizes para a igreja, ele chega no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala sobre os dons espirituais, ele fala de línguas estranhas, de interpretação de línguas, de profecia, de toda a palavra do conhecimento, da sabedoria, discernimento do Espírito, dom de curar, dom de operar maravilhas. Ele fala tudo isso, diz que coisa linda. Aí agora, peraí, isso aí é só isso. Porque agora sim eu vou mostrar para vocês um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada será. Aí começa naquele texto poético de 1 Coríntios capítulo 13. O amor é paciente, não se exaspera, não suspeita mal. O amor permanece. A igreja vai ser conhecida como Igreja de Jesus por causa do amor, porque é esse ar que a gente vai respirar no céu. É o amor.
Aí o Senhor diz: então, eu tenho um conselho para dar para vocês. Lembra de coisas onde caíste. Se lembre onde começou. Se lembre qual foi o ponto-chave. Qual foi a primeira queda nesse termômetro. Pense quando foi que você deixou de amar os pecadores perdidos. Pense como você começou a perder o interesse de estar no culto com os irmãos. Pense qual foi o dia que ir ao culto, ir à igreja, passou a ser peso para você. Pense quando foi que o ministério, que cantar, tocar na igreja, passou a ser um peso para você. Quando você começou a abandonar o seu amor e passou a carregar o fardo do compromisso sem amor. Eu falei aqui na classe de casais, no nosso seminário para casais, não sei se eu falei isso aqui na igreja, mas de um seminário, de um congresso de casais, de famílias, de um pregador muito importante numa igreja, a igreja lotada, e tinha uma viúva, que houvera sido casada há mais de 50 anos, 60 anos de casada, e agora estava viúva. E alguém foi lá e soprou no ouvido do pregador, do palestrante. Aquela mulher tinha sido casada 60 anos, e ela já estava com 80 e poucos anos de idade, e ele fez questão de conhecer para incluir, nas suas aplicações, nos seus testemunhos, a história daquela mulher, para dar mais ênfase àquilo que ele falava. E conseguiram marcar, e ela chegou diante dele e disse para ele, ele disse assim: poxa, eu fiquei sabendo que você foi casada há 60 anos com seu marido, e que testemunho lindo, eu queria saber o que foi, como foi isso? Ela olhou para ele e disse assim: na minha época, a gente casava, primeiro porque os nossos pais diziam que nós tínhamos que arranjar um bom partido, tínhamos que casar. E eles diziam o seguinte: que uma boa esposa tem que obedecer o marido, tem que fazer a melhor comida para o marido, tem que lavar a roupa do marido, tem que cuidar do marido, tem que ser submissa, não pode levantar a voz para o seu marido, porque quem manda é ele. As meninas eram preparadas para serem lambaias dos maridos. E ela, então, disse: então, nesses 60 anos, você quer saber como eu me sinto? A mulher mais infeliz do mundo. Eu fui 60 anos casada infeliz. Foram 60 anos de infelicidade, mas eu nunca traí meu marido, eu nunca deixei queimar o arroz, eu nunca deixei queimar o feijão, eu nunca queimei uma blusa dele passando com ferro, eu sempre cuidei dele como uma boa esposa faz, uma boa e infeliz esposa faz. Porque eu nunca amei aquele homem. Quando ele morreu, foi um alívio. Trágico, né? Mas é assim que muitas vezes acontece na igreja. Tem gente que deixou de amar o seu Senhor, e tudo que faz na igreja é com peso. E tudo que faz na casa de Deus é com peso. Faz por obrigação, faz para ser visto, faz para receber um elogio, faz porque eu não posso ficar de fora, senão o que vão pensar de mim?
mas não fazem como o Senhor Jesus diz: o zelo pela tua casa me consome. Qualquer coisa é motivo para dizer: ninguém me percebe neste lugar. O que você faz não é para ser percebido pelo pastor, não é para ser percebido pelos irmãos, é para quem você faz. Se você faz para o pastor e o pastor não te percebe, pobre de você. Agora, se você faz para a pessoa certa, ele percebe você. Aleluia. Porque ele é aquele que enxerga o que você não faz no domingo à noite, levantar a sua mão para todo mundo ver. Ele é aquele que percebe o que você faz quando você dobra os seus joelhos lá na sua casa que ninguém percebeu. Você não chega na igreja abafando, com aquela roupa da hora, todo mundo vê. Ou você andou para dar um trato no cabelo para todo mundo perceber, ninguém percebeu. Depende para quem você está fazendo. Até para cortar o cabelo, você tem que dizer: Senhor, eu vou cortar o cabelo para te ver se ficou bonito. Porque quando nós fazemos para a pessoa certa, é essa pessoa que interessa. O feedback tem que vir dele. Então essa igreja é orientada. Primeiro, lembre-se de sua condição anterior. Como você vinha, como você era. Sabe aqueles dias que a gente fazia sem interesse nenhum? Tudo que você fazia, você não tinha. Fazia porque você queria, você não tinha interesses pessoais, não tinha interesses próprios, não era para ganhar salário, não era para ganhar dinheiro, não era para ganhar aplauso, não era para ganhar admiração, não era para ganhar reforçamento de ninguém. Você fazia porque você tinha a disposição de fazer para Ele. Aleluia! Você não era beato de igreja, não fazia para o padre, para o pastor, você faz para o Senhor. Aqueles dias em que você conseguia acordar de madrugada para orar e para falar com Deus. Aqueles dias em que você não tinha entrado no vício do cinismo da desculpa. Se você realmente tinha um relacionamento legítimo com o Senhor. Sabe aqueles dias você se toca um instrumento, que você tocou a primeira música, que você conseguiu tocar a primeira música, e que você foi mostrar, talvez para a pessoa mais importante da sua vida, talvez para o seu pai, talvez para a sua mãe, para o seu irmão, para quem, para o seu professor, e você foi mostrar que você conseguiu fazer, lembra? E ele disse: puxa, meu filho, você já está tocando essa música. É esse sentimento que tem que retornar aos nossos corações daquilo que a gente faz para o Senhor. Senhor, olha o que eu fiz, Pai, para Ti. Lembre-se a sua condição anterior. Os dias que você tinha condição de relacionar-se com Deus sem interesse. Arrependa-se. Arrepender-se significa que você sente saudade do que você foi, que você reconhece que você saiu do prumo, que você reconhece que você saiu do caminho, que houve um ponto de parada, que houve um ponto de queda, de retrocesso na sua vida. Arrependa-se. A palavra arrepender significa não cair de novo. São 3 palavras dentro de uma só palavra. Arrependere, do latim. A é a negativa. A gente diz que alguém é apolítico, que ele não quer saber de política.
Quando a gente diz que a pessoa é amoral, nós não estamos dizendo que ela é imoral, nós estamos dizendo que ela não reconhece a moral, ela é não moral. Quando a gente diz arrepender-se, dizemos não, novamente. É a partícula que faz com que a gente entenda que está sendo feito de novo. Refazer, reeditar, recontar, reinformar, reinstalar. E pender é cair, é pender, arrepender-se é uma disposição, é um reconhecimento de que eu não posso cair novamente. E retorno. Em terceiro lugar, essa igreja percebe a sua ordem, a ordem de Deus, e diz: agora vocês devem voltar a praticar as primeiras obras. E quais são as primeiras obras dessa igreja? O amor. São as obras praticadas com amor. Aleluia! Não era para eles voltar a fazer o que eles faziam antes, no sentido de que eles tinham que voltar à ação de antes, porque eles ainda continuavam em ação, mas era para que eles voltassem ao sentimento que fazia com que tudo que eles faziam por amor. Se isso a gente fizer, essa advertência que ele faz, se você não se arrepender, eu virei e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está dizendo que ele vai apagar aquela igreja, que ele vai tirar aquela igreja do mapa, que vai mandar um terremoto, uma tempestade e vai apagar. Não é isso. Sabe o que ele está dizendo? É que você não estará mais no lugar por onde ele passa. Por onde é que ele anda? Pelo meio dos 7 castiçais. Se sai daquele lugar, ele vai continuar passando lá e você não estará lá. Você poderá estar aqui, mas você não vai perceber passar por entre você, porque você não estará de fato, porque você se tornará insensível, impermeável, invisível. Ele vai tirar você da rota dele. Ele vai dizer: você não estará mais onde eu costumo passar, onde eu costumo estar, onde eu costumo observar e abençoar. É isso que ele está dizendo. E é esse querido Deus que está nos chamando nesta manhã a voltarmos ao primeiro amor.